Olá pessoal, tudo bem? A aula de hoje é sobre lutas no mundo, gamificação da filosofia do judô, ceder para vencer, conteúdo do 8º ano de ensino fundamental, final. Luta no mundo. Você conhece algum tipo de lutas? Sabe como se classifica essas lutas? Lutas possuem regras? Conhece algum tipo de filosofia de luta? Quais as possibilidades de uma filosofia de luta ser utilizada nos demais esportes? São possíveis ou não? Por quê? Tipo de lutas e suas características. Como são os confrontos? Nessas lutas, são diferentes das primeiras? Quais são as diferenças? Consegue analisar e dar uma resposta? Como vocês já viram, as lutas são separadas conforme suas características, então, nessa você consegue distingui-la. Quais são as diferenças? Conhece alguma filosofia de lutas? Você acha que a pessoa luta por nada ou por quais motivos? Amor pela sabedoria, experimentado apenas pelo ser humano consciente de sua própria ignorância. Judô, caminho para a suavidade, utilizar a força do adversário a favor. Jiu-jitsu, inteligência, paciência e disciplina. Kung Fu, equilíbrio entre o corpo, mente e espírito. Boxe, controle emocional e equilíbrio espiritual. Muay Thai, amizade, companheirismo, superação de limites, disciplina e respeito ao próximo. Conhece a luta capoeira? Sabe qual é a sua filosofia? Objetivo geral: gamificação da filosofia, ceder para vencer, do judô. Objetivo específico: existe possibilidade de aplicar essa filosofia nos demais esportes, seja ela individual ou coletiva, de beneficiar-se dessa tática estratégica como técnica de jogos. Os alunos são capazes de analisar e propor síntese sobre a aplicação nos esportes de competições e em quais momentos podemos utilizar dessa filosofia. Buscar a capacidade de adquirir senso crítico analítico para analisar em quais esportes ou jogos são possíveis de aplicar esses pensamentos, ceder para vencer durante jogos esportivos individuais ou coletivos. Demonstrar capacidade de explicar e entender em quais momentos do jogo e quais seriam os riscos caso essa tática estratégia não aconteça conforme o esquema tático de jogo. Gamificação. O que significa? Você já ouviu? O termo gamificação compreende a aplicação de elementos de jogos em quais de não jogos. O que mudou foi a compreensão do processo, sua relevância para a educação e principalmente a responsabilidade em sua aplicação. E-book propõe reunir conceitos, indagações, aplicações e respostas sobre a gamificação e a educação. Gamificação e a teoria do flow. A gamificação captura dos jogos a sua essência, ou seja, os elementos e mecanismos que proporcionam ao usuário maior motivação e engajamento. Diana e Golfeto mostra que muitos desses elementos também são elementos da teoria de Freud. Essa teoria explica que atividades envolventes são as que propõem desafios, metas claras com feedback, sentimento de controle, foco, perda
ter noção do tempo e corpo. Os autores sugerem que a gamificação pode contribuir para uma construção do conhecimento, pois permite a participação no processo de aprendizagem de forma mais ativa. A gamificação é a sistemática de jogo. Conceito sobre a gamificação como recurso motivacional. Explora quais os elementos e mecanismos dos jogos podem ser aplicados ao design da experiência. Explora quais elementos do usuário de um produto, serviço ou processo no contexto de jogo. Luciane Maria Fadel e Vânia Riba Kubrich. Domingues, 2013. Salienta que os jogos são capazes de promover contextos lúdicos e ficcionais na forma de narrativa, imagem e som, favorecendo o processo de aprendizagem. Nos aspectos narrativos, Colantes, 2013, identifica que os jogos permitem que o indivíduo possa vivenciar um fragmento de espaço e tempo característico da vida real em um contexto friccional e controlado. O autor exemplifica o fato com jogos comuns no dia a dia, como futebol, jogos de cartas, brincadeiras de esconde-esconde, etc. Em todos esses exemplos, há regras e objetivos definidos sobre os quais os jogadores irão basear suas ações. Dessa forma, no processo do jogo, o desenvolvimento dos acontecimentos pode ser mensurado e os resultados definidos. Perder, ganhar, empatar, superar, etc. Regras e objetivos definidos pelos quais os jogadores irão basear suas ações. Dessa forma, no processo do jogo, o desenvolvimento dos acontecimentos pode ser mensurado e os resultados definidos. Perder, ganhar, empatar, superar, etc. Exemplo: xadrez, futebol de salão, futebol de campo, boxe, judô, esgrima, beisebol. Conseguiram analisar e realizar uma síntese em quais momentos ou como poderia utilizar a filosofia ceder para vencer? Metodologia: explicação de suas ideias e o entendimento sobre a modalidade esportiva e como essa filosofia ceder para vencer poderá ser aplicado nos demais jogos esportivos. Exposição do folder com explicações verbais do entendimento e a busca da utilização do termo ceder para vencer e a modalidade esportiva que o aluno assimila que poderá ser utilizado durante o jogo. Demonstrações explícitas da modalidade esportiva com as explicações devidas no conjunto do jogo e seus riscos. Divisão em grupo de 4 a 5 pessoas, definir o que significa e explicar o entendimento da filosofia nos demais esportes. Ceder para vencer, muito difundido no judô, apresentando uma síntese e analogia com os demais jogos e esportes, com os quais ceder para vencer, pensamento e estratégias são possíveis de ser aplicados e como podemos utilizar dessa tática durante o jogo ou competições. Conseguiram chegar a alguma conclusão? Quais foram as dificuldades? Caso você tenha pensado que são possíveis de ser aplicados, já é um bom começo. Agora, se pensou em utilizar peça mais fraca no xadrez, por exemplo, que seria o peão para capturar outras peças mais relevantes, está correto. No jogo de futebol de salão ou no de campo, é dar campos, espaço para o adversário e citar os riscos. Nas lutas, explorar e conhecer os pontos fortes e fracos do adversário, como força, resistência, inteligência e persistência. Conclusão:
Espere que o aluno entenda o esporte, que a sua prática durante a educação física não seja meramente um jogo, onde o vencer está na obrigação dos mais talentosos, sendo que é uma atividade individual ou coletiva, quando praticado com uma tática ou estratégia, pode-se obter um resultado satisfatório, demonstrando sua capacidade técnica e física, mas que o aprender ou brincar no jogo é mais importante e com isso poderá vencer os obstáculos da vida. Referência: Brasil Escola, Nova Escola, Documento Google, Moderna e RCO Planejamento CR.